Por onde eu ando, eu tenho escutado uma mesma frase. As crianças não brincam mais. Já virou quase até um mantra da vida moderna. Mas eu me pergunto, será? Não brincam mesmo? Eu passei 2 anos na estrada, percorrendo o Brasil, no projeto Território do Brincar, em companhia do meu marido, o documentarista David Ricks, e os nossos 2 filhos, para a gente pesquisar, chegar mais perto e registrar o que é que brinca então as nossas crianças. Mas por onde a gente passava, a gente era recebido por os adultos que, infelizmente, repetiam o mesmo mantra da vida moderna. Podia ser uma pequena comunidade quilombola no Maranhão, tipo 1000 habitantes. Um vilarejo no litoral do Ceará. Os adultos eram unânimes. Não, aqui as crianças não brincam mais. Nossa, a gente ficou assustado. Mas se a gente tivesse acreditado nisso, a gente teria tido um enorme problema. Porque o que a gente estava querendo era registrar o lado potente da infância. Tipo o lado cheio do copo. Ou como o pesquisador Gandhi Piorsky, que tanto nos ajuda a olhar profundamente esse trabalho. Ele nos diz para a gente focar na saúde do brincar, naquilo que há mais vivo, na experiência das crianças. Sabe quem nos salvou? As crianças, é claro. O enorme não que a gente recebia dos adultos era rapidamente transformado em um gigantesco sim das crianças. Cada pequeno lugar que a gente chegava, nosso primeiro contato com eles era mostrando filmes de curtas-metragens que a gente havia feito em comunidades anteriores. Tinha menino que nem se aguentava acabar o filme, saía correndo para casa buscar alguma coisa e dizia assim, olha, eu sei fazer isso, eu sei brincar disso. Então, acho que a primeira coisa que a gente aprendeu com o Território do Brincar é que era preciso lapidar um pouquinho mais o nosso olhar para a gente conseguir enxergar o que brincam as crianças. Elas estão aí a céu aberto, fazendo coisas incríveis. Mas o nosso foco era olhar o gesto. O que será que nos dizem os gestos das brincadeiras? O que eles nos revelam? O que está por trás do gesto? Essa era uma opção nossa. E aí, vamos ver alguns exemplos das coisas que a gente conheceu das crianças brincando. Por exemplo, isso. Crianças brincando com a beleza. O belo, ele é uma busca do ser humano. E as crianças, elas já sabem isso. A gente não precisa ensinar para elas. As crianças querem a beleza. Elas buscam isso. E a gente vai lapidando o olhar e vai entendendo o que isso significa. Esse manuseio delicado das pontas dos dedos que vão lá manuseando a flor, a lama. Uma vez, uma escola aqui em São Paulo me convidou para responder perguntas de crianças de mais ou menos 5, 6 anos sobre essas fotos aqui, que até já viraram um livro. As crianças das 3 salas, elas me perguntaram uma mesma coisa que eu fiquei, uou, o que é isso? As crianças falaram assim, mas, Renata, aonde que essas crianças, elas encontraram terra para brincar? Tem uma autora, que eu estou encantada por ela nesse momento, ela chama Jay Griffith. Ela tem um livro que chama Keith,
Nesse livro, ela fala para a gente que as crianças, na geração atual, elas estão sofrendo de um mais novo abandono. O distanciamento da terra-mãe, do latim mater, a matéria natural. Então, quando a gente vê esses pratinhos de comida, quando a gente vai olhar dentro desse gesto, as crianças nos revelam que é urgente a gente plantar mais flores para serem vividas por elas. Que é urgente a gente oferecer para elas um cantinho de terra para que elas cresçam, enraizadas dentro da sua própria natureza. Mais adiante, a gente conheceu tantas e tantas brincadeiras, entre elas, essa aqui. Aqui, o gesto é para cima. É um verdadeiro combate às forças da gravidade. É uma brincadeira de quem quer crescer, de quem quer ser grande. O desafio seguinte é conseguir entrar no ritmo, no pulso certo do brincar. E aí, o desafio principal desse jogo: ajustar o seu gesto na beleza. O gesto belo não tem para ninguém, o jogo está ganho. Mas não é assim, tipo uma beleza padrão. É uma beleza que expressa a potência de cada um. Mas será que olhar para a potência do outro é fácil? Será que quando a gente enxerga a potência do outro, muitas vezes também a gente não se depara com a nossa própria impotência? Será que no nosso dia a dia a gente está sendo convidado a se expressar livremente pela própria potência? Eu vejo isso nessas crianças. Vocês conseguem ver? Essas são brincadeiras universais. Elas nos unem muito mais do que nos separa. Elas nos conectam com uma memória coletiva, como se existisse um grande rio lá no fundo, onde todos nós vamos beber lá, na mesma fonte. Quando a gente caminha mais adiante, a gente vê crianças brincando intensamente com meios de transporte. Carros, barcos, aviões, trens, helicópteros, motocicletas. Entra dentro desse gesto. É o gesto do ir, do seguir a saga, do seguir a sua própria jornada. Isso as crianças estão fazendo quando estão brincando disso. Quando a gente vê esses meninos que fazem o seu próprio brinquedo, a gente vê que mesmo aquele mais simplesinho, aquele que feito com uma latinha, puxado com arame, esse brinquedo tem movimento. Ele anda, ele segue adiante. E é isso que estão buscando essas crianças. Ir adiante, seguir o seu próprio caminho. Os barcos, eles pedem simetria, eles pedem leveza, eles pedem precisão. É um verdadeiro diálogo entre água e ar. O barco, feito por criança, tem que navegar. Senão, eles não trazem a verdade que o brinquedo tem. Vocês já viram criança que diz assim? Não, mas isso é verdade verdadeira? A criança tem total noção dessa distinção entre o que é uma verdade verdadeira. Quando elas estão brincando, elas estão se
ajeitando dentro das verdades do mundo. É isso que elas querem. Na verdade de si mesmas. Será que a gente está deixando com que elas vivam a sua verdade? Porque para isso, elas precisam de tempo, elas precisam de liberdade, elas precisam de ócio. Elas precisam disso para exercitar esse músculo do desejo que faz com que a gente possa se escutar a nós mesmas, a sabermos quem somos. Brincar tem a ver com isso, quem eu sou. Porque sem isso, elas crescem acreditando que vai sempre ter alguém de fora dizendo o que é para fazer e ainda pior, dizendo o que é para elas desejarem. Eu acho que a maior loucura é a gente acreditar que a loucura do outro é que vale a ser vivida. E é isso que a gente faz se a gente não dá para as nossas crianças esse respiro de vida para se escutar quem elas são. Brincar é ser quem eu sou. Enquanto a gente estiver dizendo e reforçando esse mantra, a gente não vai estar assumindo que queremos uma sociedade livre, que se expresse livremente. Vamos estar construindo seres mais fracos, mais manipuláveis. A gente vai estar acreditando que existe um suposto vazio na infância. E que a gente, adultos, que precisamos preencher esse vazio, já que é um vazio, né? As crianças não sabem nada, elas estão esvaziadas, então a gente tem que preencher. E como a gente faz isso? A gente atola elas com o consumo de objetos, atividades, informações, estímulos. E não tem como escutar a si mesmo, não tem como respirar quem eu sou. De novo, a Jay Griffith nos coloca que criança que só tem brinquedo industrializado para brincar, elas têm um vão por dentro que não pode ser suprimido pelo seu próprio brincar, pelo seu próprio imaginar. E aí, elas viram verdadeiros pedintes da indústria do entretenimento. Uma vez, eu conheci um menino em Roraima, um menino Wapixana, que sabia fazer um peão da semente do tucumã, super difícil de fazer. Depois a gente passou horas jogando o peão. No dia seguinte, quando eu passei pelo jogo, onde a gente tinha jogado, eu encontrei o peão do menino no chão e eu falei, nossa, ele deve estar super preocupado procurando o seu brinquedo. Aí eu peguei o peão, limpei, assim, fui no rio, saí atrás dele e disse, aqui está o seu peão, você deve estar procurando. Esse menino, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele olhou para mim com uma cara assustada e falou assim, Renata, a brincadeira já acabou, foi embora. E eu lá, com o peão na mão. Para este menino, o brinquedo só faz sentido quando a brincadeira está viva. Caçar peão, caçar sementes, construir o peão, jogar, é tudo parte do mesmo ciclo. Depois, aquela semente volta a ser floresta e fecha o ciclo do brincar. E quando a gente vê crianças construindo os seus próprios brinquedos, a gente percebe vários mecanismos que elas já têm de aprendizado. Criança, quando constrói brinquedo, se utiliza do corpo inteiro para isso, da língua até a ponta dos pés. Elas buscam viver os diferentes desafios que os mais diversos materiais oferecem para elas. E elas aprendem
a manusear ferramentas como serrotes, facões, martelos, porque elas têm ao lado dela adultos que sabem fazer. E aí, numa observação bastante silenciosa, sem dizer nada, elas ficam perto dessas pessoas que sabem fazer, e assim como de corpo para corpo, elas vão adquirindo, como que por osmose, novas habilidades. Elas vão adquirindo autonomia. O aprendizado se dá pelos sentidos, pelo olhar, pelo escutar, pelo pegar, pela experiência vivida. E isso as crianças já sabem. A gente não precisa ensinar isso para elas. Elas já vivem isso, mas elas vivem isso de uma forma espontânea, de uma forma livre. Então, se a gente quer assumir essa sociedade que pode se expressar livremente pela sua própria potência, a gente precisa acreditar efetivamente no que fazem as crianças. A gente precisa acreditar na infância. O brincar, ele é um ato de resistência pela vida essencial. Uma senhora, no Recôncavo Baiano, quando a gente mostrou para ela imagens das crianças da sua própria comunidade brincando, ela disse assim: nossa, isso parece um espelho de Oxum, que vem mostrar para a gente a beleza que somos. Escutar e olhar a brincadeira livre, espontânea das crianças, nos revela a beleza que somos como seres humanos. É isso que o Território do Brincar tem tentado fazer. E como nos diz a querida pesquisadora Lídia Ortélio, haverá um dia que a revolução virá pelas crianças. E eu quero estar lá para ver. Obrigada.